Iniciada, sejam bem-vindos todos os alunos e todas as alunas. Acaba de entrar Sabrina, seja bem-vinda. Bem, estamos aqui para o CA de número 7, o 7º CA que nós vamos fazer, vamos realizar. Esse CA ele é sobre a prova P6, cuja entrega está prevista para sexta-feira. Exatamente como todas as outras provas, essa P6, ela tem 6 questões. E então eu abro esse A agora para as dúvidas de vocês. Então, quem já tentou fazer alguma questão e tem alguma dúvida que queira perguntar. Marcos está sugerindo uma questão parecida com a 5. Você já tentou fazer a questão 5, Marcos? Sim ou não? Você já tentou, Marcos, fazer? Aguardando Marcos. Só uma parte, mas não entendi legal, tá? Então você quer fazer o trabalho de interpretação. Assim, um mau hábito que vocês têm é um mau hábito de não sequer tentar, né? Muita gente diz que não entende sem nem tentar, sem nem perseverar. Não estou dizendo que é você não, tá, Marcos? Só, esse é um erro grave. E aí cria o mau hábito de não gostar de interpretar uma questão e esperar que alguém faça isso de forma mastigada para vocês. Isso está errado, isso é um vício que muitos de vocês têm, né? E esse vício precisa ser combatido, né? Vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa ver a questão de número 5 que Marcos solicitou, tá? E vou tentar ajudá-los na interpretação dessa questão. Acho que agora vocês estão vendo a minha tela. Deixa eu abrir a mesa, que ela ainda não está aberta. E ela nesse momento não está me obedecendo. Eu estou pedindo para ela abrir, ela não abre. Agora sim. Pronto. Está abrindo. Pronto, está aí a nossa mesa. Deixa eu ir agora lá na questão 5. Meu Word também não está me obedecendo. É o momento da revolta. Mas em breve ele normaliza. Até que você mexa no programa a primeira vez, ele... Opa, agora foi. Bem, tá aqui a questão. Deixa eu copiar.
Pessoal, vocês estão vendo a questão, o quadro, questão do quadro, sim ou não? Sim. Sim. Marcos escreveu aqui no chat, tem como fazer? Bem, acho que essa pergunta não precisa ser feita, né, Marcos? Porque, lógico, se é uma questão de prova, tem como ser feito, mesmo que a resposta seja não ter solução, mas você tem que ter um desenvolvimento, uma ideia e chegar numa conclusão. Então, claro que sim, tem como fazer. Aí você fala que você entendeu só uma parte, mas não entendi legal. Também um pouco confuso a sua fala, no sentido de que isso é uma inequação, né? Vamos escrever aqui, isso é uma inequação. Olha, nós já passamos por inequação de primeiro grau, ó. Quando eu escrevo essa equação aqui, ó. Peraí que a mesa tá rebelde. Isso aqui é uma inequação, por exemplo, de primeiro grau. Já resolvemos algumas milhares delas, né? Isso aqui é uma inequação de segundo grau. Já resolvemos. Essa aqui precisa da ajuda da função para resolver. Isso aqui é uma inequação modular. Já resolvemos na P5. Então, olha quantas inequações nós já passamos, né? Inequação de primeiro grau, inequação de primeiro grau, inequação de segundo grau, inequação modular. Então, e agora, 3 elevado a x maior que 9 é uma inequação exponencial. Então, do ponto de vista de objeto matemático, Marcos, não tem novidade a inequação. O que é uma inequação? É uma desigualdade. Se alguém perguntar, pessoal, o que é uma inequação? É uma desigualdade. Ela tem que ter desigualdade. Toda inequação tem que ter desigualdade. Toda inequação tem que ter incógnita. Pronto. Então, vocês percebam que essas 4 exemplos que eu escrevi aqui têm desigualdade, que é o sinal de maior que eu usei em todos, mas pode ser o menor, pode ser o maior igual, pode ser o menor igual, pode ser diferente, né? São 5 sinais de desigualdade que existem. São 5. Esses 5 aqui. E todos têm incógnita. Então, a minha pergunta aqui nesse primeiro exemplo, quais são os números que somados com 3 são maiores que 5? E dá para desconfiar que não tem só uma quantidade finita de soluções, né? Nós temos uma quantidade infinita de números que, somados com 3, são maiores que 5. Por exemplo, o número 10, o número 11, o número 12, o número 13, o número 14, todos eles somados com 3 superam 5, claro. Né? Então, as respostas das inequações costumam ser intervalos. E a gente sabe que o intervalo é um subconjunto da reta real. E qualquer subconjunto da reta real tem uma quantidade infinita de soluções. Né? Qualquer pedacinho da reta real, você tem uma reta real, né? Tá aqui a reta real, tá aqui o zero. Você pega um pedacinho dela, ó, peguei esse pedaço aqui. Aqui tem quantos números aqui? Infinitos. Então, assim, do ponto de vista de objeto, Marcos, né, me surpreende o seu comentário dizer que não entendeu, assim, porque é um objeto que a gente está lidando há muito tempo, né? Segundo, agora, professor, você já ensinou a inequação exponencial para a gente? Não ensinei para vocês. Agora, isso, Marcos, está no vídeo que você provavelmente não deve ter assistido. Deixa eu achar aqui o número do vídeo. 28... Peraí, de 28 a 30, tem o 34, de 28 a 33. Aí depois tem o 34, o 35, 36, 37, 38. O vídeo 38, se eu não estiver enganado, Marcos, resolve inequações exponenciais. Então, se você quer resolver essa questão, você devia ter visto o vídeo 38. Está lá à disposição, explicado passo a passo, tá? Bem, vou resolver uma
questão parecida, que é o que vocês, na verdade, se habituam de maneira, né, um pouco errada. Aqui essa minha primeira resolução é o início para muitos de vocês, o que não deveria ser. O início deveria ser o vídeo 38. Todo mundo devia ter sido lá o vídeo 38 que fala de inequação. Se olhar na relação naquele documento lá com relação de vídeos, tem um vídeo só para inequação exponencial. Mas vamos resolver uma questão parecida, Marcos, né? Vamos resolver aqui uma questão parecida. 32 elevado a 4x menos 5 menor ou igual que 128 vezes 8 elevado a 3x menos 7. Pronto, eu vou resolver esse exemplo aqui, tá, Marcos? Bem, agora só um comentário antes. O que é que eu preciso saber sobre inequação exponencial, professor? Tem que saber o seguinte, ó. Se eu tivesse essa equação exponencial aqui bem mais simples do que essa, né? Essa aqui é bem mais simples do que essa. Mas também é uma inequação exponencial. Eu quero saber 3 elevado a que número dá resultado 9, né? E a gente sabe que o número 9 é 3 elevado a 2. Consequentemente, eu consegui igualar as bases. Na hora que você consegue igualar as bases, então é a hora de você comparar os expoentes. Então, eu pergunto a vocês, para que 3 elevado a um certo número fique maior do que 3 elevado a 2, esse número tem que ser o quê? Acho que não é difícil perceber que esse número tem que ser maior do que 2. Ou seja, na reta real, qualquer número à direita do 2, uma bolinha aberta, qualquer número à direita do 2, se eu colocar aqui, vai ficar maior. Por exemplo, está aqui, morando aqui, o 3. Se eu botar 3 elevado a 3, ele vai ser maior do que 3 elevado a 2. O 4 está aqui também. O 3 elevado a 4 é maior que 3 elevado a 2. Né? 3 elevado a 9 aqui é 27, 3 elevado a 2 é 9, que é 81 e 9. Eu podia pegar qualquer número aqui, qualquer número maior que 2, que vai funcionar. Então, a ideia básica é essa, né? Quer dizer, você iguala as bases e compara os expoentes. Agora, com o seguinte detalhe, né? Lá, quem assistiu os vídeos de função, que aí eu me refiro ao vídeo 36, quem assistiu ao vídeo 36, viu lá os gráficos de função. A gente só vai fazer função na aula de sexta-feira. Então, se você quiser não esperar, né, eu recomendo você obviamente não esperar a aula de sexta-feira, antes olhar esse vídeo. E lá a gente discute a seguinte coisa. Se uma função exponencial, lá eu faço o gráfico de função exponencial. Então, por exemplo, se eu tenho a função 2 elevado a x e eu tenho a função meio elevado a x, veja lá no gráfico, eu fiz exatamente o gráfico dessas funções com essa base, e aqui vai dar um gráfico de uma função crescente. Uma função crescente, que passa aqui pelo 1. Porque 2 elevado a 0 dá 1, tá? E essa outra meio elevado a x é uma função decrescente. Ela também passa aqui pelo 1, pelo mesmo ponto, porque meio elevado a 0 também dá 1, só que ela está caindo, enquanto essa aqui ela está subindo à medida que x aumenta na de cima. Quando o x aumenta, o y aumenta. Nessa de baixo, quando o x aumenta, y diminui. Consequentemente, é o seguinte, né? A função 2 aí eu generalizo lá dizendo o seguinte: toda vez que a base for maior que 1, a função vai ser crescente. Toda vez que a base estiver entre 0 e 1, a função vai ser decrescente. Nesse exemplo que eu dei aqui, né, eu tinha 3 elevado a x, a base é 3. Então, nós temos uma função crescente, como essa daqui. Só que se eu tivesse aí na equação 1/3 elevado a x maior que 1/3 elevado a 5,
Nesse caso agora, a função 1/3 y igual a 1/3 elevado a x é uma função decrescente. Então, quando você aumenta o valor do x, essa conta toda aqui, esse resultado aqui vai diminuir. Então, o comportamento de x e de y, eles são inversos. Se o comportamento de x e de y são inversos, reescrevendo o que eu apaguei, se o comportamento de x e de y são inversos, então quando você for comparar, eu igualei as bases, ó, aqui as bases estão igualadas. Eu vou comparar os expoentes. Só que o maior se refere ao y, e agora eu vou comparar o x. Como os comportamentos são inversos, você é obrigado a trocar o sinal. Então a resposta final aqui é x menor que 5. Então, se eu pudesse falar como regra geral, né, de toda essa minha explicação, vou apagar tudo isso aqui, e eu vou dar o bizu, vou dar a informação rápida, mas que a informação rápida, se você não sabe dizer por quê, não serve de nada, porque você vai esquecer ela, né? Mas, de uma forma geral, nas inequações exponenciais, se você tem uma base, né, maior que 1, você vai manter o sinal. E se você tem uma base, entre 0 e 1, onde a função é decrescente, você vai inverter, vai trocar o sinal da desigualdade. Trocar o aqui escrevi também mal, trocar o sinal da desigualdade. Pronto, então, é a base que vai... Então, o detalhe é só isso. Você tem que igualar as bases dos dois lados. Você tem que igualar as bases dos dois lados da inequação e comparar os expoentes. E nessa comparação, horas você vai manter o sinal, horas você vai inverter o sinal. Quando é que vai manter, quando é que vai inverter? Pelo valor da base. Então, quando eu vejo os números 32, 128 e 8, eles lembram potências de base quanto, pessoal? 2. De base 2. Então, é claro que se eu decompuser o 128, eu vou ter uma potência de base 2. Foi o que eu falei naquela aula de ontem, que se você já tem memorizado que 128 é 2 elevado a 7, você vai ganhar um tempo tremendo no que ter que fazer essa decomposição aqui. Mas, se você não souber, decomponha. Registre aqui, ó. Faça o passo a passo, que você vai perceber que, de fato, o 2 aparece 7 vezes. Tá? É aquela historinha que eu falei da tabuada na aula de ontem, quem assistiu a aula de ontem, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer essa decomposição, né? Vou apagar isso aqui e vou fazer essa decomposição de uma maneira mais rápida, porque eu já tenho memorizado as coisas. O 32 é 2 elevado a 5. E eu repito aqui esse 4x menos 5. Sou obrigado a botar esse parênteses, né? Porque quem está elevado, a base que está sendo elevada a 4x menos 5 é o 32. E o 32 é 2 elevado a 5. Se eu não botasse o parênteses, ficaria só o 5 elevado ao 4x menos 5. Eu estaria modificando a expressão. O 128 é 2 elevado a 7. E o 8 é 2 elevado a 3. Pronto. Então, o primeiro passo é tornar as bases todas iguais. Agora, usar as propriedades que foram faladas na aula de ontem. Que propriedade é essa, pessoal, aqui? Como é que chama essa propriedade que eu ensinei na aula de ontem? Potência de potência. Exatamente. E essa propriedade manda fazer o quê? Manda conservar a base e Multiplicar os expoentes. exatamente. Então, é isso que eu vou fazer aqui. É isso que eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. Vou conservar a base. Vou conservar a base 2 e vou fazer 5 vezes 4x menos 5. Mas a gente sabe que eu sou obrigado a usar parênteses, então eu tenho que fazer aqui uma distributiva, né? Tem muita gente que esquece de fazer essa multiplicação com o segundo termo.
Então, 5 vezes 4x vai dar 20x. E 5 vezes menos 5 vai dar menos 25. Pronto. Do lado esquerdo, eu consegui escrever uma potência com base 2. Uma única potência com base 2. Do lado direito, eu preciso fazer a mesma coisa. Só que eu não consigo fazer de imediato. Eu tenho que repetir essa primeira aqui e fazer novamente aqui a potência de potência. Que manda fazer o quê? Conservar a base e multiplicar o expoente. Ou seja, o expoente 3 vai multiplicar o expoente 3x menos 7. E, novamente, eu tenho que usar parênteses. Novamente, eu tenho que fazer a distributiva. E, ao fazer essa distributiva, vai dar o quê? 9x menos 21. Agora, também ensinei na aula de ontem que toda vez que você tiver uma multiplicação de duas potências com a mesma base, o que é que você deve fazer? Conserva a base e soma os expoentes. Exatamente. Foi o que a gente falou na aula de ontem. Então, conservei a base 2, somei os expoentes 3 e 8. Então, é exatamente o que eu vou fazer agora aqui no lado esquerdo. Eu tenho a potência de base 2, 2 elevado a 7. Outra potência de base 2, 2 elevado a 9x menos 21. Então, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Vou repetir aqui o lado esquerdo da inequação. E vou conservar a base e somar os expoentes. Pronto. E com isso eu consegui, deixa eu melhorar esse sinal, que está muito feio. Com isso eu consegui o meu objetivo. Qual era o meu objetivo, então? De como é que você resolve a inequação exponencial? Assim como você resolve a equação também resolve do mesmo jeito, né? Tanto a inequação como a equação, você tem que igualar as bases. E aí eu igualei as bases. Base 2 e base 2. Aí o que é que eu devo fazer agora? Eu devo comparar esse expoente, 20x menos 25, com esse expoente daqui. Vamos comparar os dois. Agora, a base é maior que 1 ou está entre 0 e 1, pessoal? A base 2. Maior que 1. Maior que 1. Então, quando a base é maior que 1, base maior que 1, você mantém o sinal. Porque o comportamento da variável x e da variável y é idêntico. Quando um cresce, o outro cresce. Quando um diminui, o outro diminui. Então, fazendo isso, eu vou pegar o expoente 20x menos 25, vou pegar o expoente, vou somar logo, 7 menos 21 dá menos 14, né? Então, vou pegar o expoente 9x menos 14 e vou comparar. E qual o sinal? Eu vou manter o sinal daqui. Então, é menor ou igual. E com isso, agora, nós temos uma inequação de primeiro grau. Então, o que antes era uma inequação exponencial, isso aqui era uma inequação exponencial. Eu consegui transformar numa inequação de primeiro grau. Tá? Como se resolve a inequação de primeiro grau? Passa quem tem x para um lado, quem não tem x para o outro. Tá? Exatamente como se faz na equação. Passa o 9x aqui para o primeiro membro e passa o menos 25 para o segundo membro. Sempre com a operação inversa. Se ele estava subtraindo, passa somando. Todos os dois aconteceram isso, né? E o mais 9x passa a menos 9x. Pronto, fazendo as contas, vai dar 11x menor ou igual. Menos 14 mais 25 dá 11, né, pessoal? Então, x é menor ou igual que 11 sobre 11. Quer dizer, o 11 passa dividindo, né? X é menor ou igual que 1. Ou seja, eu garanto que nessa minha inequação, qualquer número menor ou igual a 1 que eu coloco aqui vai funcionar. Ou seja, essa desigualdade vai ser verdadeira. Por exemplo, para x igual a 1 já funciona.
Para x igual a 0 já funciona. Para x igual a 2, não funciona. Né? Estou obedecendo aqui a esse cara. Por exemplo, então vamos testar aqui, ó. 32 elevado a 4 vezes 1 menos 5. Estou substituindo, tá? Menor ou igual, estou fazendo a verificação do x igual a 1. 128, 8, 3 vezes 1 menos 7. Então vamos lá. 32, que a gente sabe que é 2 elevado a 5, né? Para a gente já poupar nossos esforços. 4 vezes 1, 4. 4 menos 5 dá menos 1. 128 é 2 elevado a 7. 8 é 2 elevado a 3. 3 vezes 1, 3 menos 7 dá menos 4. Então, nós temos que 5 vezes menos 1 dá menos 5. 3 vezes 4, 3 vezes menos 4 dá menos 12, fazendo potência de potência. E multiplicação de potência de mesa base, conserva a base 2, soma os expoentes, o número 7 somado com o expoente menos 12, vai dar menos 5. E, de fato, 2 elevado a menos 5 é menor ou igual que 2 elevado a menos 5. É igual, na verdade, né? É o igual. Então, por isso que o 1 funcionou. Bonitinho. E agora, será que o 0 funciona? É só botar agora o 0 aqui, ó, na verificação. 4 vezes 0 vai dar 0, menos 5 vai dar menos 5. 3 vezes 0 vai dar 0, menos 7 vai dar menos 7. Aqui vai dar menos 25. Aqui vai dar menos 21. 7 somado com menos 21 vai dar menos... Aqui é menos 25. Né? Repito. E aqui vai dar menos 14. Ou seja, 2 elevado a menos 25 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 25. Né? 2 elevado a menos 14 é 1 sobre 2 elevado a 14. Então, é claro que esse denominador aqui é muito maior do que esse. Se o denominador é muito maior do que esse, a fração fica muito menor do que a outra fração. Então, está correto, sim. Então, veja que o 0 também funcionou. Tá? E perceba que o 2 não vai funcionar. O 2, o outro candidato aqui, ó, não vai funcionar. Vamos ver aqui, ó. Bota aqui o 2, ó. 2. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 menos 5 vai dar mais 3. Aqui, 3 vezes 2, 6. 6 menos 7 vai dar menos 1. Então, aqui vai dar mais 15. Aqui vai dar menos 3. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então, aqui vai dar mais 15. Aqui vai dar multiplicação de potência de mesa base, conserva a base, soma os expoentes. Ao somar o mais 7 com o menos 3, vai dar mais 4. Vai dar mais 4. E é claro que nós estamos aqui diante de uma afirmação errada, né? Ao dizer que 2 elevado a 15, é menor ou igual que 2 elevado a 4. Claro que não, né? O 2 elevado a 15, o 2 multiplicado por ele mesmo 15 vezes, não é menor do que o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Pronto, então essa verificação que eu fiz aqui, Marcos e os demais alunos, não é indispensável não, isso aqui pode jogar fora, tá? Isso aqui não precisa, eu só quis mostrar que isso aqui funciona. De fato, não cheguei num intervalo absurdo, ou seja, o meu intervalo qual é? Eu afirmo que todos os números menores que 1, e com bolinha fechada, já que tem o igual aqui, né? Bolinha fechada. Todos esses números satisfazem a essa inequação aqui. Marcos, deu para entender a solução ou não? E se não entendeu, o que é que você não entendeu para eu poder ajudar? Fica aguardando a sua resposta.
Meu computador está dando uma travada agora. Vamos ver se destrava. Marcos respondeu que entendeu. Agora, admita, Marcos, ele realmente não tinha visto o vídeo 38. Tô certo ou tô errado? Sim, eu não tinha olhado ainda. Pronto. Então, é por isso que eu estou falando que como os vídeos são importantes, né? Para a resolução da prova. Se você quiser ter... Lógico que ter alguém falando e explicando a questão na frente de vocês, vocês ganham, né? Gastam muito menos tempo. É muito cômodo para vocês. Mas é esse excesso de comodidade que muitos acabam adotando como postura que faz com que as pessoas não aprendam, né? Então, a gente tem que correr atrás. Eu tô dando acesso. Acesso são os vídeos. Assista os vídeos que tá tudo lá bem resolvido. Agora, essa resolução não foi só para Marcos, foi para os demais. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa solução aqui? Algum registro, algum ponto que não entendeu? Sugiro tirar o print da tela, porque quando às vezes eu mudo, né? Eu mudo de tela e deve mudar a tela para vocês também, já que eu estou precisando ler o chat também, que eu só leio o chat por aqui. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa questão? Ah, Sabina fez uma pergunta. Entendi, e o microfone está ruim dela. Ok, cara. Já é considerado solução quando a gente chegar no x igual a 11 sobre 11. Deixa eu voltar para lá. Primeira informação grave, Sabrina, que eu não tenho aqui x igual a 11 sobre 11, não. Eu tenho x menor ou igual. Então, se você trocar o sinal de menor ou igual pelo igual e disser que a resposta desse caso é 11 sobre 11, a sua resposta está errada. Porque você está trocando infinitas soluções por uma solução apenas. Então, cuidado com o sinal. Agora, a sua pergunta é relativa à fração. Existe uma regra bem básica na matemática que você nunca vai ver, Sabrina, essa questão lá, esse resultado aqui no Enem, Sabrina. Em nenhum outro concurso. Porque existe uma convenção que toda vez que uma fração puder ser simplificada, você deve simplificar, Sabrina. E você sabe muito bem que 11 dividido por 11, Sabrina, dá 1, né? Então, é claro que vai ser descontado, sim, alguma coisa, obviamente, uma parcela pequena, Sabrina, não vai ser uma parcela grande da questão, mas vai ser descontado, sim, se você parar aqui, tá certo? Se você parar no 11 sobre 11, porque 11 sobre 11 você tem a obrigação de saber que vale 1. Então, as simplificações. Toda vez que chega uma fração que pode ser... Chegou nessa fração aqui, ó. 4 sobre 12 na resposta. Você tem que simplificar. Não são divisíveis por 4. Isso aqui é um terço. É muito mais simples escrever um terço do que escrever 4 dozeavos. E são frações iguais. Então, Sabrina, a simplificação é algo que todos os concursos fazem, sem exceção, porque é uma convenção na matemática. E eu faço também nas minhas provas, no sentido de que esperar que a pessoa chegue naquela resposta a mais simples possível. Então, sim. Então, a resposta para a sua pergunta desculpa. A resposta para a sua pergunta já é considerada solução? Assim, a resposta é mais ou menos, né? É a solução, mas você não está na solução da maneira mais simples possível. Ah, e aí, entendi. Então você não errou o menor ou igual, não, porque você não sabia colocar o menor, né? Entendi também, Sabrina, o que você falou agora. Então, o outro erro me incomodou mais, né, Sabrina? Porque você trocar o igual pelo menor é um erro mais grave, tá? Esse de dividir 11 sobre 11 e não dividir, eu considero um erro pequeno. Eu vou tirar uma questão que, né, o mínimo que eu puder tirar, eu vou tirar dessa questão, mas eu vou tirar. Não vou deixar de tirar, descontar não, porque é importante que você perceba que
a simplificação faz parte do processo. Você tem que aprender a simplificar. Então, não pode, uma vez chegada numa fração, qualquer que seja ela, não pode parar, não pode deixá-la na forma mais complicada. Aqui dá para dividir, por exemplo, por 3, né? Então, obviamente, a fração 1/5 é muito mais simples do que a fração 3/15. Então, a gente opta pelas... A gente chama, então, o termo para isso, Sabrina. Eu falo fração, ela deve ser irredutível. Ou seja, ela, na resposta, a gente sempre opta pela fração irredutível. Porque uma fração irredutível é aquela que não pode ser mais simplificada. Então, 1/5 é uma fração irredutível, mas 3/15 não é uma fração irredutível. Respondi sua pergunta, Sabina, ficou claro? Ou mais algum questionamento? Aguardando Sabrina escrever. Já que o microfone dela tá ruim. Ah, entendeu sim. Beleza. Ok. Joia, então. Agora eu pergunto se alguém tem outra questão que gostaria que fosse resolvida. Vamos para a próxima dúvida. Cauã está sugerindo... Professor, poderia resolver questão semelhante a 2 da prova? Tentei, mas não consegui. Estou com dúvidas. Em quais casos uso cada propriedade nessa questão? Mesmo tendo essa aula sobre propriedades, não ficou claro para mim usar na resolução. Entendo, Cauã, seu comentário, realmente só para quem nunca viu as propriedades direito, né? E só com a aula. Agora eu pergunto para você, Cauã, você já assistiu aos vídeos 34 e 35, Cauã? Onde eu falo disso com mais detalhes? Aguardando você, Cauã, responder. Só o 34. Então, você não fez o dever de casa. O seu dever de casa, para resolver a questão número 2, é ver a 34 e a 35, porque os dois vídeos que têm propriedades. E vai ter propriedades, de repente, que estão na aula 35, que você não está dominando direito. Então, sugiro que veja também o vídeo 35. Né? Esse é o dever, é o que você pode fazer. Esse vídeo 35, eu nem sei o tempo de duração dele, mas não é... Todos os meus vídeos, quase todos, estão, né, inferiores a 1 hora, né? E eu sei que é um tempo que vocês gostariam que fosse menos, mas é o tempo que eu achei necessário para explicar de forma completa aquilo que eu acho que uma pessoa deve saber para resolver provas e etc. Então, eu podia fazer uma coisa mais curta e vocês ficassem ainda com muitas dúvidas. Então, eu acho que o vídeo está completo. Então, Cauã, a tarefa de você, sua, é ver o vídeo, né? Mas vamos resolver a questão número 2 agora aqui, uma parecida com a 2. Obviamente, não vou resolver a questão número 2, mas vou resolver uma parecida com a 2 aqui. Deixa só eu conseguir fazer o Word andar, tá aqui. Deixa eu copiar. Pronto, tá aqui a questão número 2. Todo mundo conseguindo ver a questão número 2, pessoal? Sim?
Chama assim. Beleza. Então, vamos lá. Vou fazer outro exemplo aqui. 27 elevado a 4 vezes 1/3 elevado a 1/4 vezes 81. Tudo isso elevado a 5 dividido por 3 elevado a menos 5 vezes 9 elevado a menos 4. Tudo isso elevado a 14. Está aí, na minha opinião, uma questão muito equivalente à anterior, Cauã. Eu só fiz trocar a base 2 pela base 3 agora, tá bom? Só para a gente perceber que, obviamente, a base não interessa. O que dá para perceber é que todos aqui, né, têm a mesma base. Você vai transformar todo mundo aqui para a mesma base. É a primeira etapa. Transformar todo mundo para a mesma base. Então, esse é o início do processo, tá, Cauã? Transformar para a mesma base. Então, de novo, faça aquele comentário. Todas essas números aqui, 27, 1/3, 81, 3 e 9, eu já tenho memorizado, porque eles são as potências todas de base 3, né? Então, quem sabe as potências, como eu comentei lá na aula, de 3 elevado a 1 até 3 elevado a 6, pronto. Não, né? Faz tudo muito rapidinho. Então, vamos lá. 27, a fatoração do 27 é 3 elevado a 3. Sou obrigado a usar parênteses. 1/3, né? Usando a propriedade Cauã número 7, é 3 elevado a menos 1. Menos 7, não, desculpa. É a propriedade 9, tá? Usando a propriedade 9, né, que é a do expoente negativo. Então, toda vez que tem uma fração, Cauã, com numerador 1, toda vez que você vê uma fração com numerador 1, pense que você vai transformar numa potência de expoente negativo. Então, no lugar de 1/3, vou colocar 3 elevado a menos 1. 81 é 3 elevado a 4. Tudo isso elevado a 5. Dividido. Aqui já... aqui ainda não. Vou transformar o 9 em 3 elevado a 2. Então, perceba que apesar de ficar até, talvez, não melhorou ainda em relação à linha anterior, mas a gente percebe que todos agora têm base 3. Olha a clareza, né? Olha como já melhora o processo ao ver que todos aqui têm base 3. Todas as potências têm base 3. Então, fica bem claro agora que a gente tem que usar as propriedades. Vamos lá. Então, ó, já usei a propriedade número 9, hein? Aqui, ó, tá? Agora aqui, potência de potência. Vou usar a propriedade 3 agora. Propriedade 3. As propriedades eu vou escrever de amarelo, ó. Propriedade 3, propriedade 9, da aula que eu dei ontem. Então, como é que faz a propriedade 3? Conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 4 vai dar 12. Aqui é a mesma coisa. Conserva a base 3 e multiplica. Menos 1 vezes 1/4 dá menos 1/4, que é menos 0,25. Tanto faz escrever 1/4 como 0,25. O 3 elevado a 4 eu repito, não faço nada com ele. Tudo isso vai ser elevado a 5. Então, do outro lado, o 3 elevado a menos 5 eu vou repetir, porque eu vou fazer a potência de potência antes. Propriedade 3 duas vezes, hein? Duas não. Uma, duas, 3 vezes, ó. Uma vez aqui, 2 vezes aqui, e agora a terceira vez aqui. Então, com isso, eu terei 3 parênteses da segunda para a terceira linha. Então, aqui, 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. Então, perceba que já começou a limpar o visual um pouquinho, porque eu consegui tirar 3 parênteses, né? Tirei esse parêntese aqui, ó. E até esqueci de botar um parêntese aqui, né, pessoal? Agora que eu vi. Tava faltando um parêntese aqui. Aí, com isso, eu tirei esse parêntese, ó. Esse parêntese. E esse, ó. Nessa linha aqui, usando só a propriedade
3. Só a propriedade 3 já me poupou aqui. Bem, agora chegou a vez de usar aqui propriedade, pessoal. Então, daqui para cá, foi usada a propriedade 3, né? Agora, daqui para cá, para a próxima linha, que propriedade eu vou usar aqui? Alguém me ajudaria? Que propriedade? Daqui para cá, eu usei essa, deixa eu melhorar aqui, ó. Eu usei a propriedade 1 não, 9, desculpa. 9. Para transformar esse 1/3 em 3, né? Elevado a menos 1. E usei fatoração, obviamente, para transformar os outros, né? Usei a propriedade 9 e usei fatoração para transformar o 27 no 3 elevado a 3, o 81 no 3 elevado a 4 e assim por diante. E aí, pessoal, que propriedade eu vou usar agora? Nessa terceira linha. Multiplicação de potências com a mesma base. Olha a mesma base. Aqui de novo também, ó, multiplicação de potências com a mesma base. Propriedade qual, pessoal? Propriedade 1, a primeira da aula de ontem. Então, como é que faz? Vou repetir esse parêntese, esse, o elevado a 5. E agora, conserva a base, que é 3. E soma os expoentes. Vou somar 12 com menos 0,25 com 4. Mesma coisa do lado de cá. Vou somar o menos 5 somado com menos 8. Né? Menos 5, para quem não estiver entendendo, menos 5 somado com menos 8, vai ficar isso aqui, né? Eu não preciso, na verdade, escrever o sinal de mais, ó. Então, menos 5 somado com menos 8, fica menos 5 menos 8. Pronto, agora é só fazer conta, né? 12 mais 4 dá 16. 16 menos 0,25 vai dar 15,75. Aqui vai dar 3 elevado a menos 13, elevado a 14. E mais uma vez, agora, eu vou usar... Deixa eu gerar um pouquinho de espaço para mim aqui. Professor, Oi. se a gente tivesse transformado o menos 0,25 em menos 1/4, ficaria mais fácil? Eu acho que não. É porque ficaria 16 menos 1/4. Aí você vai ter que fazer o MMC, que vai dar 4 por 1 vai dar 4, 4 vezes 16 vai dar 64 menos 1. Vai dar 63 sobre 4. Veja que 63 dividido por 4 vai dar quanto? Ó? 6 para 4 vai ser 1, 1 vezes 4, 4 para 6 sobra 2. 5 vezes 4, 20. Para 3, 23, é hora de entrar a vírgula. 7 vezes 4, 28, vai a 2. E daria 0 aqui. Exatamente o 15,75 que eu escrevi aqui, tá vendo? Eu faço conta mais rápido com decimal. Pelo menos esse número. Esse número, para mim, é mais fácil trabalhar com decimal do que com fração. Tem outros casos que eu acho mais fácil trabalhar com fração do que decimal. Então, aí é escolha do freguês. É ver o que é que você acha melhor, trabalhar com decimal ou com fracionário. Tudo bem? Tudo sim. Então, continuando aqui. Agora vamos usar novamente a propriedade 3, novamente, que já tínhamos usado aqui, ó. Vamos usar a propriedade 3, potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 15 vezes 15,75 vezes 5. Dividido, né? Já vou botar o sinal de divisão de outro jeito, ó. Dividido, tanto faz botar assim como assim. Dividido por quanto? E o menos 13 vai multiplicar, potência de potência de novo vai multiplicar o 14.
Pronto, o que é que vai dar aqui? 15 vezes 5 dá 75. E 5 vezes 0,75 vai dar 5 vezes 3 vai dar 37. Agora eu tô. Essa conta já não faço rápido. Se eu tivesse com fração, seria melhor. Olha, a fração não deu isso aqui. Isso aqui eu faria melhor, essa conta, ó. Porque esse vezes esse eu vou conseguir fazer de cabeça mais rápido. Aqui vai dar 315 quartos. E 315 quartos é 7 vezes 4, 28. 8 vezes 4, 32. Vai dar 78 e 75, tá? Pronto. Foi. Bem, mas conta para vocês nesse momento, eu acho que a dificuldade é zero, né? Porque vocês estão em casa, vocês podem usar a calculadora a qualquer instante, né? Então, isso não é um problema. Na hora da prova, sim, se você tiver, né, e sem poder consultar a calculadora, que é o que acontece num concurso como o Enem, como qualquer outro concurso, então você tem que ganhar a habilidade de fazer conta rápido. E o de baixo? 13 vezes 13 dá 169. Então, tem que somar 169 com 13, vai dar 182. Pronto. E para terminar, agora nós temos que usar que propriedade, pessoal? Aqui agora, para a próxima linha. Qual é a propriedade que vai ser usada agora aqui? Aguardo vocês. Que propriedade eu vou usar aqui, pessoal? Aguardando vocês. E aí, pessoal? A2. A2, exatamente. Divisão de potências de mesma base, né? Olha a base 3 novamente aqui, né? Base 3. A propriedade manda conservar a base e subtrair os expoentes. Ou seja, o expoente 78,75 vai ser subtraído do expoente 100 menos 182. Então, menos com menos vai ficar mais, no final das contas. Vai ficar 78,75 mais 182. E para terminar, isso aqui vai dar 180 com 70 dá 250. 250, 260 e 75. E essa seria a resposta colocando na forma decimal. Tanto faz deixar na forma decimal, como na forma fracionária, né? Se Sabrina perguntar agora, pode deixar aqui ou tem que deixar na forma de fração? Fração ou decimal, os dois formatos são aceitos. Você que escolhe. O que ficar mais fácil para você. Cauã, consegui ajudar alguma coisa? Não ajudei nada? Ajudei tudo? Você entendeu 100%? Se não entendeu, e se não entendeu, diga aonde não entendeu, para eu poder continuar a te ajudar. Aguardo a sua resposta agora aqui no chat, Cauã. Ajudou sim, que bom. Você viu que, deixa eu voltar lá para o texto, você viu que essas setinhas aqui, o que eu botei aqui de verde do lado de fora, é fundamental para você entender o que é que você fez de uma linha, né? Então, esse problema tem quantas linhas, né? Esse problema teve, ó, essa é a primeira linha, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta, essa é a quinta, essa é a sexta, sétima, oitava, nona, posso falar, 10 linhas eu usei para resolver essa questão. E é fundamental, de uma linha para outra, fica claro para você o que é que foi usado. Né? Então, fiz isso da primeira para a segunda, tá aqui, ó. Da segunda para a terceira, tá aqui indicada. Da terceira para a quarta, tá aqui. Da quarta para a quinta. Da quinta para a sexta, eu não botei nada, ó. Pelo fato de que o que eu fiz aqui foi só uma multiplicação, né?
Eu fiz a multiplicação, foi só isso que eu fiz aqui. Da sexta para a sétima, está indicada. Da sétima para a oitava, eu também não indiquei, que eu só fiz a regra de sinais, ó, menos com menos dá mais, foi só o que eu fiz aqui, foi regra de sinais. Que obviamente eu já podia ter feito, eu podia ter pulado essa etapa aqui. Quando você vai ganhando habilidade, você vai escrevendo menos linhas, naturalmente. Né? Mas essa indicação do que faz de uma linha para outra é muito importante para quem quer aprender o que é que está sendo feito. Então, Cauã, não tem mais nenhuma pergunta a ser feita sobre essa questão? E aí, estendo agora aos demais. E os demais alunos, todos entenderam? Aí, Cauã comentou que vai assistir o vídeo 35. É isso que você tem que fazer, Cauã. E se você fizer isso, você vai ter mais segurança no processo, sim. Demais alunos, alguma coisa a perguntar sobre essa questão? Sim ou não? Luana, não. Então, Luana, vamos para a próxima dúvida. Qual é a próxima dúvida ou a próxima questão que vocês gostariam que eu resolvesse? Aguardando vocês. Ninguém até agora colocando nada. Não tem mais nenhuma questão? Chegou a hora de terminar o CA? É isso? Ninguém respondendo. No chat, ninguém respondendo. Então, eu vou parar o compartilhamento. Voltar a aparecer aqui. Compartilhamento interrompido. Então, galera, terminamos a aula. É isso mesmo? Terminamos a aula agora? Alguém escreveu? Deixa eu ver se eu consigo ler. Segundo Cauã, dúvidas tiradas. Segundo Davi, também dúvidas. Luana também acho que pode encerrar. Então, tá beleza. Dado o retorno de vocês, eu agradeço. Espero ter ajudado, mas eu acho que fica claro desse CA de hoje é que vocês, a primeira tarefa de vocês é ver os vídeos, né? Quer dizer, eu dediquei bastante tempo nesses vídeos, foi justamente, acho que para isso, né? Se você vir os vídeos, vocês vão conseguir fazer prova. E detalhe, a quantidade de vídeos agora, terceiro e quarto trimestre, ela diminui bastante em relação principalmente o segundo bimestre. O segundo bimestre é o que tem mais vídeos. Mas o terceiro tem menos e o quarto tem menos ainda, só para dar números. Função modular são 6, foi a P5 já passou, 6 vídeos. Exponencial são 5 vídeos, já é um a menos. E logaritmo, que a gente passa 2 semanas, a gente passa o tempo dobrado, são 5 vídeos igual ao exponencial. Ou seja, na prática, como se o ritmo de vídeos que você tem que assistir por semana caísse a metade. Bem, então, acho que está dado o caminho das pedras. Tentem fazer. Surgindo dúvida, qualquer um de vocês, já falei que podem entrar em contato no privado
que eu respondo as dúvidas de vocês. Marcos, por exemplo, tirou uma dúvida ontem, não foi, Marcos? E aí, a gente conseguiu tirar a dúvida de vocês. Então, é isso. A aula vai ser encerrada e eu vou interromper a gravação, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem mais algum recado, só antes de eu interromper, se tem mais alguma observação. Edson também respondeu que pode terminar. E Edson foi o último a ter se manifestado no chat. Então, feito isso, pessoal, eu vou parar a gravação